A ilha de Berk, uma aldeia viking onde com frequência é atacado por dragões. Suas casas são queimadas e seus gados são roubados. Seus moradores, para se defenderem, se tornaram matadores de dragões. Todos os jovens da ilha são fortes e destemidos. Bom, nem todos os jovens. Esse é o Soluço, magrelo e desajeitado. Um menino normal, quer dizer, se fosse meu colega da época de escola, ele seria um menino normal. Mas infelizmente para ele, esse é o tipo de viking que é normal na aldeia dele. Estoico, um cara forte e corajoso. Líder da ilha e também pai do Soluço. Só de olhar pra ele você já sabe que o Soluço puxou a mãe. Sério, olha os dois lado a lado. Bom, puxou o olho pelo menos. Tá, mas isso é uma comparação injusta. O Estoico é mais velho e o Soluço nem chegou nos 18 anos. Então, agora para uma comparação mais justa, vou comparar só as pessoas da idade do Soluço. Melequento, vaidoso, competitivo e convencido. Perna de peixe, grande, tímido e estudioso. Cabeça dura e cabeça quente, impulsivos e corajosos. E Astrid, determinada, corajosa e talentosa guerreira. Ela é a paixão secreta do Soluço. Em um ataque de dragões, todos esses ajudam no campo de batalha, mesmo que não lutando diretamente com os dragões. Mas o Soluço tem que ficar um pouco longe do campo. Ele ajuda o Bocão na serralheria, fornecendo manutenção e equipamentos para aqueles que estão na linha de frente. O Soluço tinha uma vontade de se provar para aqueles na ilha, então ele bolou um plano para isso. Após o Bocão ir ajudar na linha de frente, o plano começou. Nesse momento, o Soluço pega sua arma secreta, feita para pegar o Fúria da Noite, o dragão mais temido dos vikings. Ele é rápido e só aparece à noite. Ninguém nunca viu ele e sobreviveu para contar a história. O Soluço mirou e atirou. Ele conseguiu acertar o mais temido. Ele só ouviu o Fúria da Noite cair na floresta. Depois disso, ele acabou atrapalhando o batalhão principal, o que acabou permitindo que os dragões fugissem com suas presas. Então, quando seu pai aparece, ele conta, mas infelizmente era algo tão inacreditável que ninguém acreditou. O menino mais fraco pegar o Fúria da Noite? Nem a pau. Bom, se ninguém acredita nele, ele só precisa de uma coisa: ir matar o dragão e trazer a prova para todos. E lá estava ele, o dragão. Seu olhar já estava cansado. Provavelmente lutou a noite inteira para tentar escapar. Agora era só finalizar. Mas nesse momento o protagonista finalmente entendeu. Ele não é capaz de matar um dragão. Cheio de empatia e coragem, ele cortou as cordas que o prendiam. Mas o dragão não conseguiu voar e ficou lá no vale. Enquanto o Soluço começava a aceitar que não queria matar o dragão, seu pai pensava o contrário. Colocou ele para começar no treino de matar dragões. No início do treino, o Soluço já estava deslocado dali. Estava com a mente em um lugar: Fúria da Noite. Então, assim que acabava os treinos, ele corria para lá. Aos poucos, o Soluço foi entendendo Banguela. Ele tem seu nome por ter seus dentes escondidos. O Soluço vai aos poucos ganhando a confiança dele, e isso nos rende uma cena incrível. Ele aprendeu o motivo do Banguela não conseguir voar e com sua curiosidade começou a buscar a solução. Sei que essa não é a solução que o Soluço precisa, mas com certeza é uma que eu preciso. Deixa seu like e comente para estar me ajudando. Voltando para a história, enquanto ele buscava a solução, foi ficando mais curioso. Foi percebendo coisas no Banguela, coisas que ele gostava e não gostava. O Soluço foi atrás de ver se os outros dragões também eram assim, e por causa disso ele se destacou no treino, já que ele tinha muito conhecimento que ninguém ali em Berk tinha. O Soluço vai trabalhando no problema do Banguela, vai criando seus projetos, falhando e consertando. Aos poucos vai conseguindo até conseguir. E com uma trilha sonora incrível, ele voa pelo céu. Já a Astrid estava extremamente curiosa para saber como que o Soluço estava tendo esse tanto de conhecimento dos dragões. Ela queria saber como o Soluço estava conseguindo lidar com os dragões melhor do que ela. Ela começou a suspeitar do Soluço e foi aos poucos curiando mais ainda o que ele estava fazendo. Ela estava competindo com ele para ser classificada para o teste final. Todos estavam gostando da performance do Soluço, e por isso que a anciã acaba selecionando o Soluço para fazer o teste final no lugar dela. O teste é matar um dragão. Não demorou muito para Astrid descobrir o envolvimento do Soluço com o Banguela. O Banguela acaba se sentindo ofendido pelos comentários da Astrid, então ele captura ela mais o Soluço e leva para o céu, fazendo várias acrobacias com a Astrid, até ela se desculpar. Então o Banguela, satisfeito com o pedido, decide mostrar para ela as paisagens do alto. Olhando aquela paisagem, ela se acalma e começa a entender de verdade quem o Soluço era e não quem ela achava que era. Mas, para estragar o clima do Soluço com a Astrid, o Banguela ficou estranho e começou a ir para um lado em que o Soluço não queria. Eles chegam no covil dos dragões, descobrem a existência de um dragão maior
a Morte Rubra, que estava controlando os dragões para trazerem comida para ele. O grupo do Soluço acaba sendo descoberto. Chegando de volta em Berk, Astrid lembra do Soluço de um problema. No dia seguinte, o Soluço teria que matar um dragão. E se tinha uma coisa que o Soluço não tinha, era a vontade de matar um dragão. Mas ele tinha um plano. O Soluço desarmou para acalmar o dragão e isso preocupou o pai dele, que ordenou que parassem a luta dando uma pancada nas grades, e isso atiçou o dragão, colocando o Soluço em perigo. O Banguela ouviu o grito do Soluço e correu para ajudar. Chegou e afugentou o dragão, mas acabou sendo capturado pelos vikings. O Soluço foi tentar provar que os dragões são controlados pela Morte Rubra e acabou revelando para o seu pai que esteve no ninho dos dragões. Sabendo que o Banguela conseguia chegar lá, o estoico decide ir para uma expedição em busca do ninho do dragão. Eles partiram deixando o Soluço perdido, sem saber o que fazer. Mas, para sorte dele, a Astrid aparece e começa a confrontar ele com perguntas, até que o Soluço encontre uma solução. A Astrid se mostrou um personagem excelente, assim como uma verdadeira companheira para o Soluço. Isso é inegável. Ela não confrontou ele com ofensas, mas confrontou com perguntas que guiou ele para o caminho certo. Sorte do Soluço. Com suas dúvidas respondidas, o Soluço começa o seu plano para salvar os vikings. Junto com os jovens, ele doma todos os dragões que estavam sendo mantidos presos na ilha e vão em direção ao ninho. O estoico já estava no ninho, todos os barcos ancoram na ilha e todos descem e se preparam com uma catapulta. Eles abrem um buraco e expulsam os dragões menores. Agora chega o problema. Até aquele momento, o estoico, que só ouvia o que queria do filho, ignorou a parte da existência da Morte Rubra. Agora, ele sabia o que o Soluço estava falando. O dragão ataca os barcos, assim bloqueando sua rota de fuga. Então, nesse momento, o estoico e o Bocão decidem se fazerem de isca para o restante escapar. Nesse momento, o time do Soluço chega e começa o plano. O Soluço se separa do time e vai atrás do Banguela. Ele estava em um barco em chamas que estava prestes a afundar. O Soluço tenta fazer algumas coisas, mas acaba falhando. O barco afunda, mas o Soluço não desiste. O estoico então aparece e salva os dois, que assim que estão na superfície vão substituir o time principal. Os dois começam a enfrentar a Morte Rubra. A nova estratégia era usar a velocidade do Banguela para atacar. Eles sobem e se escondem nas nuvens e atacam ele de todos os lados sem que ele consiga contra-atacar. Percebendo isso, a Morte Rubra ataca para todos os lados e isso acaba acertando a cauda do Banguela. Agora o Soluço tem tempo limite para acabar com a luta. O Soluço decide atrair o dragão pro chão com toda a velocidade. Assim que eles estavam chegando, o Banguela muda de direção, mas a Morte Rubra não teve a mesma agilidade. Suas asas rasgaram, então o dragão atingiu o som com toda a velocidade, causando uma enorme explosão. O Banguela e o Soluço acabam não conseguindo ir para muito longe da explosão. Por isso a onda de choque pega eles. Após a explosão, o estoico corre para tentar achar o Soluço e acontece aquele clichê de primeiro acharem que estava morto e depois descobrirem que estava vivo. À custa de salvar o povo da ilha, o Soluço perde sua perna. A consequência dos seus atos não foi só perder a perna. A luta incessante com os dragões chegou ao fim e foi uma mudança radical. Mudou de matar dragão para voar com dragão. Todos comemoram e parabenizam quando veem o Soluço saindo. A Astrid aparece e dá um parabéns diferente. Ela dá um beijo nele. Agora ele conseguiu se provar para todos. Conseguiu uma namorada e o melhor de todos, conseguiu um dragão. Tudo isso em troca de uma perna. Eu faria esse acordo. A ilha de Berk, uma aldeia viking onde com frequência se vê dragões voando. Suas casas são grandes e robustas. Todos os seus moradores têm dragões como companheiros. Todos os jovens da ilha são fortes e destemidos. E tem o Soluço, aquele que fez essa realidade possível. Com isso, termina um dos melhores filmes da DreamWorks. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Tchau e até a próxima.